Boa noite, querido, querida, que a graça e que a paz do Senhor esteja com você mais uma vez. Vamos a mais uma devocional. Estamos meditando agora na epístola de Paulo escrita aos Efésios. E falamos um pouquinho, inicialmente capítulo 1, do 3 até o 14. Destacamos que nós somos criados para o louvor da glória de Deus e destacamos as ações que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fizeram para nos redimir, para nos reconciliar, para nos adotar e nos garantindo que estaremos com Ele, enfim. Falamos um pouquinho sobre essas coisas e hoje queremos meditar sobre a oração de Paulo sobre esses irmãos ou para esta igreja. E Paulo já começa a sua oração no versículo 15 do capítulo 1 e essa oração vai até o 23 dizendo: olha, eu conheço vocês, eu sei que vocês são pessoas de Deus, pessoas sérias, pessoas comprometidas, mas eu quero orar por vocês e eu quero dizer o seguinte: eu oro para que vocês conheçam mais a Deus. Versículo 17 vai falar isso. Eu quero ler só o 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo ora para que aqueles irmãos conheçam a Deus, se aprofundem no seu conhecimento de Deus. Mas pastor, o que isso significa? Alguns anos atrás eu li um livro muito interessante que ele discutia sobre a religiosidade do brasileiro. Ele trazia um dado muito interessante. Ele dizia o seguinte: 90% dos brasileiros acreditam em Deus. E a minha pergunta é: o que isso significa? Evidentemente eu não quero aqui questionar a sua fé, a sua religiosidade, enfim. Mas eu quero, para a nossa reflexão, pensar o que significa de fato crer em Deus. Talvez você responda: não, eu cumpro as minhas obrigações, eu sou um camarada que estou na igreja, que faço as minhas orações, as minhas rezas, etc, etc. Mas o que significa de fato? Para Paulo, nessa oração, conhecer a Deus significa, número 1, conhecer os propósitos de Deus, conhecer os planos de Deus, entender que Ele é um Deus soberano, Senhor, que controla a história, controla as circunstâncias, e por isso você e eu podemos ter esperança. Esperança em relação ao presente, esperança em relação ao futuro. E ele vai falar sobre essa esperança, versículo 18, salvo engano. Depois ele vai falar sobre o poder de Deus, que foi manifesto através da ressurreição de Cristo. Quando ele traz Cristo de novo à vida, ele demonstra o seu poder. Evidentemente, é apenas uma, mas a maior das demonstrações de poder, mas tem outras manifestações de poder de Deus na palavra de Deus, na Bíblia. Mas ele diz, olha, ao ressuscitar, ele está demonstrando o poder que ele tem. Ou seja, Deus não apenas tem o controle da história, dos propósitos, das realidades, ele tem o controle da minha e da sua história, de tudo que vai acontecer, como também ele age com poder para restaurar, para trazer novos conceitos, novas percepções para mim e para você, e para mudar nossa história efetivamente. E ele mostra esse poder de Deus, declarando que toda a autoridade está debaixo do Senhor Jesus e que tudo se sujeita a Ele. A ideia do poder. Primeiro, que o Senhor tem autoridade, e segundo, que eu preciso me sujeitar a essa autoridade. Aqueles que conhecem a Deus de verdade, que conhecem a Deus de fato, primeiro, creem que a sua vida está nas mãos do Senhor. Sabem que Ele tem autoridade e se sujeitam a essa autoridade. O que isso significa? Pense em algo que Deus prometeu para você, algo que Deus falou com você, algo que Deus tem falado com você nesse tempo de dificuldade, enfim, ou em outro momento Ele falou. Isso vai se cumprir, tenha esperança, tenha confiança. Ele é Senhor da história, Ele tem propósitos e o Deus soberano cumprirá aquilo que Ele prometeu. Segunda questão, Ele tem toda a autoridade. Se sujeite à autoridade dele, se submeta, aceite. Evidentemente não estou propondo aqui nenhum tipo de alienação, de escapismo do mundo, da realidade, mas creia que Deus tem poder, Ele vai realizar a obra dele, a obra que Ele tem na sua vida, e você precisa se sujeitar. Eu não sei de fato o que Deus tem falado com você,
Mas conhecer a Deus, pelo menos nesta oração que Paulo faz, conhecer mais de Deus é entender que Ele tem planos e propósitos eternos, que você pode confiar nele, Ele é totalmente confiável, tem esperança. E nesse sentido, se submeta à vontade dele, faça a vontade dele. E você consiga de alguma maneira entender isso e aplicar na sua vida. Olhando para a sua vida não como se você estivesse num barquinho, sabe? Um barquinho em meio a tempestades e você não tem controle. Não. Deus está no barco com você, Deus controla o barco e Deus está direcionando para o lugar certo. Submeta-se, submeta-se, submeta-se a esse capitão. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, tá bom? Boa noite.